Senhores, bom dia. Iniciamos a abertura do 10º Fórum de Pesquisa, Congresso Internacional sobre Pesquisas Acadêmicas em Arquitetura, Urbanismo e Design, com uma palestra do arquiteto Andrés Burtagaray, da Universidade de Buenos Aires. Inicialmente, queremos agradecer a presença das autoridades que estão conosco, a senhora Betânia Felipe Soares, coordenadora de suporte e projetos da Coordenadoria de Fomento e Pesquisa, representando o professor Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. O reverendo Gildásio Reis, representando o chanceler, Dr. Robson Grangeiro Monteiro. A moderadora desta manhã, professora doutora Angélica Benatti Alvim, a debatedora, professora Eunice Helena Abascal, o palestrante, professor Andrés Burtagaray. Queremos também agradecer aos diretores, coordenadores, professores e alunos que nos assistem presencialmente e online. Somos uma instituição de ensino confessional e iniciaremos este evento com uma reflexão que será proferida pelo capelão de nossa universidade, reverendo Dr. Gildásio Jesus Barbosa dos Reis. Obrigado, professora. Queridos, a todos um excelente dia. Um excelente dia, bom dia. Bom dia, vocês conseguem falar bom dia? Bom dia. Pensaram que era apenas uma retórica, né? Um bom dia retórica. Mas é uma alegria para a gente estar aqui, estarmos aqui, professora Angélica, nesse importante evento da nossa FAU, da nossa faculdade. Então, eu quero aqui, em nome do nosso chanceler, reverendo Dr. Robson Grangeiro Monteiro, cumprimentar a todos vocês, os nossos alunos, os nossos professores, cumprimentando aqui o arquiteto Andrés, que vai nos trazer a palestra desse fórum, e também cumprimentando todos aqueles que nos acompanham aí de maneira remota. Também cumprimento a Betânia, que nesse ato aqui representa o professor Felipe Chiarello. O profeta Jeremias escreveu o seu livro do profeta Jeremias, no ano próximo dos anos 700 a.C. E naquela época ele deixou para nós registrado o seguinte texto. Ele diz assim: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde vos enviei, e orai a Deus em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Na época de Jeremias havia muitos problemas. A cidade, já naquela época, né, 700 anos antes de Cristo, a cidade já tinha aí os seus problemas. Por exemplo, problemas políticos. A nação, ela estava sofrendo por causa da má gestão do rei Manassés. Tinha também problemas sociais, em fracasso de Josias ter fomentado e trabalhado em favor de algumas reformas, e nem todas essas reformas deram certo. E também havia problemas econômicos, lembrando aqui que Jerusalém havia sido levada cativa para a Babilônia, o povo ficou escravizado durante muitos anos, e isso de alguma maneira deixou a economia sofrer bastante. Eles não produziram e a economia então estava indo à falência. É nesse contexto que Jeremias escreve para a nação, escreve para a liderança de então, dizendo: olha, dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, para onde os enviei. E ele então declara o seguinte: e orai a favor dela, porque na prosperidade, no progresso da cidade, vocês também terão prosperidade. Queridos, os tempos são outros. A realidade que nós enfrentamos hoje, pensando em grandes cidades, pensando como a cidade de São Paulo, pensando como Buenos Aires, uma cidade maravilhosa, professor, esteve lá algumas vezes. Os problemas são outros. No entanto, nós ainda enfrentamos poluições, nós enfrentamos engarrafamentos,
nós enfrentamos um trânsito caótico na cidade de São Paulo, nós enfrentamos questão da violência urbana, basta ver essa questão agora do PIX, como isso nos assusta, nos amedronta, enfrentamos problema de desemprego, desigualdade social, locais inadequados para moradias, enfim, os tempos são outros, mas nós continuamos enfrentando, e à medida que a urbanização vai avançando cada vez mais, com mais de 80% das pessoas morando em grandes centros urbanos, os problemas se agigantam, e aí eu entendo que, em razão disso, através de um fórum, do importante fórum como esse, que pensa medidas para a cidade, que pensa aí em projetos para o ambiente em que nós vivemos, eu penso que nós estamos de novo, através de um fórum como esse, nós estamos ouvindo de novo Deus dizendo para nós, olha, dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade, se esforcem para isso, porque na prosperidade da cidade vocês também serão pessoas prósperas. Portanto, eu creio que esse evento, professora Angélica, é um evento extremamente importante, e o nosso desejo é que as discussões, o nosso desejo é que os debates, as interações que serão feitas, as contribuições que os nossos palestrantes, professores, também juntamente com os nossos alunos, que tudo de alguma maneira possa produzir novas ideias, excelentes projetos que possam sair desse fórum para que a gente possa ajudar a melhorar um pouco mais a vida da nossa cidade. Esse é o nosso desejo, mas lembra que Deus já havia pensado nisso, já naquela época, dizendo que as pessoas deveriam, portanto, se esforçar, se dedicar um pouco mais para que a cidade pudesse ser uma cidade melhor para se viver, que o ambiente urbano pudesse ser um ambiente melhor, com qualidade de vida, porque é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos e é isso que Deus também deseja para cada um de nós e para a nossa cidade. Que Deus abençoe a palestra, que Deus abençoe esse fórum e que, de fato, nosso desejo e oração que seja uma grande contribuição para a nossa vida urbana. Que Deus abençoe vocês, um excelente fórum. Para dar as boas-vindas, convidamos a diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora doutora Angélica Benaccio. A todos e todas, é com enorme alegria que a gente abre a 10ª edição do Fórum de Pesquisa FAO Mackenzie. É um evento que nós criamos há 2005, 2006, há bastante tempo. Ele é bianual, hoje teve uma época que a gente fazia anual. Inicialmente ele tinha um caráter endógeno, ele era voltado para debater as pesquisas da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do programa de pós-graduação. Mais ou menos na 5ª edição, eu lembro que eu e a professora Eunice fizemos pela primeira vez ele aberto, e hoje ele tem uma chamada nacional com ISSN, então é um evento que a gente tem muito carinho, há muito tempo sendo realizado. Queria agradecer a presença de todos, do reverendo Gildazo pelas palavras, Betânia representando a equipe da PRPG e da reitoria, e o nosso convidado especial, o professor Andrés Bortagaray. Queria agradecer a equipe que organizou esse fórum, na pessoa da professora Roseli, a nossa coordenadora de pesquisa, que, em parceria com a coordenação de pós-graduação, organizou esse belíssimo evento. É um evento híbrido, então tem muita gente assistindo online. Tivemos chamada de trabalho, trabalhos que serão apresentados ao longo da tarde, e à noite teremos atividades de palestras ligadas ao design. A nossa faculdade, ela articula, né, os cursos de arquitetura, urbanismo e design, ela tem esses 2 cursos, então a pesquisa, ela é
também uma pesquisa que trata dessas duas sub-áreas de conhecimento. Então, hoje à noite nós temos a palestra de abertura do fórum para o curso de design, e o professor Andrés está fazendo a abertura do fórum para o curso de arquitetura e urbanismo, e para todos os nossos convidados e apresentadores de trabalho que irão também, ao longo da tarde, apresentar os seus trabalhos. O evento dura 3 dias, então eu acho que nós temos aí uma atividade intensa, e acho que é um evento que temos que tirar bastante proveito, como disse o reverendo Gildazo, para discutir as nossas cidades, discutir o papel social da arquitetura, urbanismo e design na produção do conhecimento, na produção do espaço das nossas cidades, na produção de vida e qualidade de vida, uma sociedade, uma qualidade de vida melhor, mais justa, mais equitativa. Muito obrigada a todos e todas, desejo a todos um excelente evento. Convidamos para fazer sua saudação a senhora Betânia Felipe Soares, coordenadora de suporte projetos da Coordenadoria de Fomento à Pesquisa, representando o professor doutor Felipe Carello de Souza Pinto, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a FAO por este evento, desejar boas-vindas para o professor Andrés e disponibilizar todo o nosso apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação para que a pesquisa no Mackenzie seja desenvolvida cada vez mais. A FAO é uma parceira muito importante na pesquisa do Mackenzie e a gente apoia desde a estrutura dos grupos de pesquisa, projetos de iniciação científica, projetos de pesquisa, e damos todo o apoio aos pesquisadores do Mackenzie. É um prazer estar aqui, dar todo o nosso apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e desejo a todos um bom evento. Queremos agradecer a presença das autoridades e deixá-los à vontade, caso necessitem se retirar em decorrência de outros compromissos. Convidamos agora a moderadora, a professora Angélica Benatti Alvim, e a moderadora desta manhã, para apresentar o palestrante, professor Andrés, e a debatedora, professora Eunice, a breve leitura dos seus currículos, bem como conduzir os trabalhos desta aula. Eu queria lembrar a quem nos assiste online que há a possibilidade da gravação, da tradução simultânea. Então, essa palestra tem conta com tradução simultânea. Eu queria agradecer, convidar o professor Andrés Bortagaray para sentar aqui ao meu lado, professor Eunice. Vou ler o brevemente o currículo do professor Andrés Bortagaray, porque é um currículo muito extenso. Fizemos um pequeno resumo aqui. Andrés Bortagaray é arquiteto formado pela Universidade de Buenos Aires, possui mestrado em administração pública pela École Nationale de Administração, na França, e doutorado na área de Geografia e Urbanismo pela Universidade de Sorbonne Nouvelle. É presidente da Fundação de Urbanismo, lá em Buenos Aires, e responsável pelo Instituto Cidade em Movimento, nosso Instituto pour la Ville en Mouvement, que, parceiro nosso, montou uma sede aqui no Brasil. Então eu tenho assim muito orgulho de falar isso, porque nós sediamos aqui no Mackenzie a sede no Brasil em parceria com o Andrés, e o Andrés é o presidente da América Latina desse instituto. Então, temos desenvolvido diversos trabalhos conjuntamente. Ele é diretor do programa de pós-graduação sobre projetos de gestão de cidades inteligentes e inclusivas na Escola de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires. Possui também cursos de pós-graduação em urbanismo, é professor convidado em programas de pós-graduação em urbanismo,
em várias universidades, foi subsecretário de Descentralização e Planejamento Estratégico e Transportes da Prefeitura de Buenos Aires e também foi candidato a prefeito. Ele disputou acirradamente as eleições em Buenos Aires, porque acho importante, né, o arquiteto ter esse papel. Desenvolve uma linha de pesquisa sobre o espaço da mobilidade urbana, a governança e as implicações sociais das transições energéticas e digitais, particularmente nas cidades latino-americanas. O Andrés acabou de chegar de um pós-doutorado na França, onde ele desenvolveu uma pesquisa muito interessante, Buenos Aires, Paris e Istambul. Tóquio, não sei, Istambul. E ele vai também nos relatar um pouquinho dessa trajetória de pesquisa dele e também dessa articulação com o Instituto Cidade em Movimento, que para nós é muito cara essa parceria. Muito obrigada, Andrés, por sua presença. Fique à vontade, você tem aí uns 40 minutos, 1 hora para apresentar as suas ideias. Ótimo. Falo daqui. Você que sabe. Acho que aqui é melhor, né? Porque a câmera está na frente. Se você quisesse ficar aqui no meio, talvez... Okay. Ela está acompanhando? Aqui para ver. Ah, tá. Bom, muito obrigado. Muito honrado de participar com vocês na abertura do Fórum da Pesquisa da Arquitetura, Design e Urbanismo. É isso? Arquitetura, Urbanismo e Design. Arquitetura, Urbanismo e Design, de compartilhar as reflexões de um lado e de outro. Vou escutar com muito interesse todos os trabalhos que vão ser apresentados. Também queria... falo em espanhol ou português, como vocês quiserem. Fala em espanhol, porque está sendo traduzido. Então, para quem não... Mas acho que a maioria das pessoas compreende perfeitamente. Ok. Falo espanhol devagar. Então, primero quería subrayar la importancia de la investigación en nuestras disciplinas proyectuales, que tienen también mucho de práctica, pero que necesitan realmente de alimentarse de mucha reflexión. Y creo que eso se tiene que hacer en todos los ámbitos. En el ámbito universitario, por supuesto, también en el ámbito profesional, porque no se puede hacer un proyecto sin una investigación previa y tiene que estar realimentando permanentemente la práctica. Además, todo lo nuestro se nutre mucho de las evoluciones tecnológicas que necesitan ser incorporadas a la reflexión del diseño, pero además de la universidad, también se tiene que hacer en el mundo asociativo, en el mundo de las ONG, como el Instituto para la Ciudad en Movimiento, y también en la industria. Voy a compartir algunas de las investigaciones que se han hecho en forma asociada directa o indirectamente también a la industria y a la organización social del espacio que a nosotros nos interesa. Entonces, como decía Angélica, voy a presentar esta investigación con una breve introducción a las líneas que veníamos haciendo en el Instituto para la Ciudad en Movimiento, muy asociado ya hace más de 10 años con la Universidad Mackenzie, a partir de reflexiones sobre el espacio y la movilidad en América Latina, pero en este caso llevadas también a qué pasa en otras grandes metrópolis mundiales, qué pasa con la transición energética y qué pasa con todos los cambios sociales que además se profundizaron con la pandemia. Una de las investigaciones que nosotros veníamos trayendo de largo plazo era sobre las calles de América Latina, desde las ciudades fundacionales, desde las calles peatonales hasta las que fueron tomando poco más de velocidad del auto, pero en algún momento sin perder la dimensión paisajística. Después la cuestión del auto empezó a ganar un poco más de espacio hasta que llegamos, la foto es de San Pablo y tenemos también de otras ciudades latinoamericanas, a un espacio del auto que nos fue ganando cada vez más
en relación a otras partes de la ciudad. Y a un momento empezamos a ver que había que buscar otras formas, buscar otras combinadas también con el diseño, en este caso de Rogelio Salmona en Bogotá, tomando también las cuestiones naturales en otro grado. Y otra de las investigaciones que habíamos hecho era qué pasa todo esto que estaba muy asociado al petróleo, casi diríamos 100 años, donde los motores de combustión interna jugaron un rol fundamental en cómo se transformaban las calles de nuestras ciudades, junto con otras decisiones que tomamos. ¿Qué pasa cuando se anunciaba la era del fin del petróleo? Un anuncio, por supuesto, que todavía no se termina de concretar en la práctica. Fíjense lo que pasó este año cuando las importaciones de hidrocarburos quedaron un poco complicadas con la invasión de Ucrania y las medidas que se tomaron. Pero sí pensamos en un mundo que tiene que trascender el petróleo y que se tiene que reflejar también en el espacio de la movilidad. Son muy conocidos los casos de Seúl, ¿no?, que sacó su gran Cheonggyeong Expressway y lo transformó en un espacio natural de transporte público y peatonal, sin que tuviera ninguna consecuencia grave para la ciudad. Por supuesto, tienen 23 líneas de metro y toda su inversión que acompaña por otro lado, pero es un ejemplo muy emblemático. Bueno, ustedes conocen más cerca en Río, el perimetral. La profesora Fabiana Izaga, colega nuestra, había reflexionado sobre el tema, y otras transformaciones que no se ven tanto en la infraestructura y que también eran objeto de investigaciones en las que participamos. Por ejemplo, de qué pasa cuando aumentan las compras digitales en los comercios. Y esto, bueno, genera toda otra forma distinta de mover los bienes en la ciudad, por un lado muy digitalizada y por otro lado con alguien que tiene que hacer el trabajo de la última milla, y que eso requiere también de mucha reflexión. Bueno, sobre esto tenemos videos y un libro que también hicimos en conjunto con la profesora Angélica, de los hiperlugares móviles. Con mucho gusto en otro momento podemos hablar más. Ahora, por supuesto que en nuestras ciudades además tenemos nuestras tensiones sociales, económicas, en la vida cotidiana, pero hay algo que tenemos globalmente, que es el aumento de la temperatura global. Ustedes conocen todos los acuerdos de París, así la Argentina y muchos otros países ratificaron, que trataba de ponerse una serie de metas para, por un lado, no seguir aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, y por otro lado, mitigar los efectos de los que ya emitimos, y que no nos va a quedar otra que adaptarnos de la mejor manera posible. Ahora, había una coincidencia que después siguió en profundidad el panel intergubernamental de cambio climático, que era que no debíamos pasar de 1,5 grados centígrados de aumento de la temperatura promedio con respecto a los niveles preindustriales, con una proyección que esto ya iba a pasar entre el 2032 y el 2050, y con las últimas revisiones estamos yendo hacia eso mucho más rápido. Y las consecuencias que ya estamos padeciendo son graves, pero si nosotros no logramos contener esa meta y no logramos acelerar los esfuerzos de nuestros países y ciudades para respetar estos objetivos internacionales, vamos a estar en problemas muy graves. Claro, para hacer frente a esto aparecen distintas soluciones. Una, que todos ustedes conocerán, tiene que ver con dejar de hacer vehículos con motores de combustión interna, con hidrocarburos, y pasar a tener vehículos eléctricos. Esto es algo que se está viendo en la industria del automóvil internacional, se está viendo mucho en China, se está viendo en Europa, con sacar de las bases de producción
prácticamente dentro de la próxima década los motores de combustión interna, y un poco antes los dicen, y en Estados Unidos, inclusive con las últimas leyes del Congreso americano, también de producir un cambio en este sentido. Y por supuesto que es importante porque eso va a permitir reducir las emisiones, pero tiene también una serie de problemas. Por un lado, la congestión del auto, si no cambiamos la forma de usarlo, va a seguir existiendo. Por otro lado, las baterías necesitan tomar la energía de algún lado, hay que ver cuáles son las fuentes de esa energía, y aunque sea un cambio importante y que tengamos que hacer, tenemos que acompañarlo de otros. Y por otro lado, tenemos... Sí. Um minuto. O Zoom congelou, precisa compartilhar de novo. Espera só um pouquinho. Parece muy bien. Se você puder, coisas da internet. Tecnologia. Falando muito rápido? Não, tá perfeito. Quer dizer, para quem entende, Multiplicación. No, entonces, el otro tema, además del calentamiento global, es el tema de la salud. De la salud de nuestras ciudades, que siempre fue un tema importante. Sabíamos, por ejemplo, de la seguridad vial y de los peatones atropellados como una de las principales causas de muerte joven. Sabíamos de los problemas respiratorios, empezamos a saber cada vez más por la calidad del aire, por las micropartículas, que aparte del calentamiento global, el aire que respiramos, digamos, es otro gran problema en las ciudades. Y sabíamos también de los hábitos sedentarios que tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, y que en cierto tipo de organización urbana es un problema para la ciudad. Pero la pandemia nos obligó a todos a... ¿Está funcionando? Deu probleminha que não está compartilhando para quem está no grupo. Ok. deu probleminha, deu un problemón. Un problemilla que nada. No, pero mientras hablo sin imagen, la pandemia puso de nuevo. Había un tema de diseño urbano y salud, pero la pandemia lo puso en otro plano, digamos, de preocupación central de todas nuestras ciudades. Nos dimos cuenta de que teníamos que pensar la ciudad de otra manera. De hecho, con los cambios tecnológicos que estaban disponibles, pero que todavía no se habían instalado en las prácticas sociales, vimos que se podía hacer mucho más teletrabajo del que se hacía, que se podía hacer mucho más telemedicina de la que se hacía, más comercio electrónico del que se hacía, y también más estudio a distancia del que se hacía. De todos modos, yo estoy muy contento de poder estar hoy frente a frente y no tanto Zoom, pero es verdad que nos mantuvimos todos en contacto por eso, y sigo con otros cursos por Zoom. Entonces, cambió mucho la forma en que hacemos las actividades en el espacio, y también la importancia del espacio verde, del espacio público, de los espacios abiertos, que eran, digamos, de los más protegidos que tuvimos todo el tiempo. Y en este sentido, hay también un observatorio global de ciudades sustentables. Una colega nuestra, profesora emérita de la Universidad de Washington, la profesora Anne Darnay-Boudon, que es americana, pero de origen suizo, es una de las coordinadoras. Es muy interesante, creo que vale la pena integrar la investigación del diseño, de la arquitectura y del urbanismo a este tipo de reflexiones también. Ahora se trancó acá. No, ahí va. Bueno, entonces yo voy a compartir un poquito de esta investigación de la que les hablaba, que es un poco más reciente. Y quiero decir un par de palabras del contexto en el que fue desarrollada. Hay una fundación, Francia-Japón, que está en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, y que tiene una cátedra de movilidad urbana, una de economía y otra de medio ambiente. Todos los años hacen un llamado
Yo me había presentado el año pasado al de la Cátedra de Movilidad Urbana, me habían elegido, y entonces parte del proyecto era desarrollar una investigación. Obviamente tenía que tomar Francia y Japón, yo incluí en la propuesta de una ciudad latinoamericana. Me encantaría que se pudiera también compartir con São Paulo y con los colegas de aquí, porque me parece que muchas de las reflexiones valen en conjunto. También cada cátedra tiene un sponsor, y en este caso el sponsor de la cátedra era la Fundación Michelin, que hacen los neumáticos y otro tipo de cosas. Y también, algunas cuestiones básicas de las tres metrópolis. Las tres son obviamente capitales de sus países, son el área metropolitana dominante. París tiene unos 12 millones de habitantes, tiene un sistema de gobernabilidad bastante complejo, hay 1.200 comunas adentro del París. Hay una prefectura central y 7 prefecturas de departamento, eso se llama prefectura del departamento, ¿no? Serían 1.200 prefecturas chiquitas, ¿no? Que tienen adentro, y tienen una región, y ahora crearon un gobierno metropolitano. Tienen un instituto que se llama Île-de-France Mobilité, que organiza un poco el transporte, y tienen una empresa pública prestadora de transporte, tanto guiado como de superficie, que se llama la RATP, ¿no? La Régie Autonome de Transport Parisien. Después, Tokio es el área metropolitana más grande del mundo. Sé que con São Paulo hay muchísima relación, y que acá hay gente que conoce mucho de Tokio, así que por favor, cualquier corrección o apunte va a ser bienvenido. Pero tienen casi 36 millones de habitantes con las últimas proyecciones, en una superficie relativamente chica, y además de la que no todo es habitable, y con una particularidad, que es una ciudad muy densa, pero también con una parte muy importante de poca altura. Entonces, para acomodar toda esta población en poco espacio, son muchas casas chiquitas con calles, más del 60% de las calles tienen menos de 5 metros de ancho, y depende mucho del transporte público guiado, que es de excelente calidad. Tiene también un gobierno metropolitano, y tiene en este momento, igual que París, una mujer al frente del gobierno más importante. En París, tanto en la ciudad como en la región, Anne Hidalgo y Valérie Pécresse son las que gobiernan. Y Buenos Aires, hay que ver ahora qué dice el último censo, que había una pequeña proyección. Yo creo que andará más o menos por ahí, al lado de São Paulo y de Tokio. Es una ciudad un poco más chica, pero igual tiene problemas también bastante complejos. Somos la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires que limita, y hay unas 40 municipios, algunos muy grandes, como La Matanza, que tienen 2 millones de habitantes. En Tokio el transporte tiene una operación privada muy importante, pero privada con prestaciones de largo plazo, que son propietarios de la línea, no son concesiones, y que están además muy relacionadas con todos los gobiernos. Y por otro lado hay una parte que era pública y fue privatizada hace unos 20 o 30 años. En Buenos Aires no hay una autoridad metropolitana, ni hay salvo para algunos temas como la disposición de residuos sólidos o la gestión del agua. No hay una autoridad de transporte metropolitano, hay una agencia, pero que tiene un rol consultivo y que en la práctica no tiene mayor incidencia, y hay una cantidad de prestadores privados de líneas de colectivos, de subte, y la prestación del transporte público guiado de pasajeros hoy está reestatizada. Lo que es interesante, uno podría tratar de encontrar áreas más o menos homogéneas en cada uno, pero lo que es interesante es que en Tokio, a pesar de tener una industria automotriz superpujante a nivel mundial, el auto
tiene uno de los niveles de participación más bajo todavía que en Buenos Aires para los desplazamientos. En París hay una diferencia importante entre lo que es París intramuros y lo que es París metropolitano. El auto está bajando. Por ejemplo, hoy en la ciudad de París hay menos propietarios de autos que en la década del 60. Y a nivel metropolitano están en el desafío si pueden hacer ese cambio o no. Yo voy a compartir además como parte de la investigación algunos intercambios que hicimos en un workshop como fin del proyecto con algunos protagonistas de estas cuestiones en las distintas ciudades. Acá está el ingeniero Yoka Minagai, que es el director de la Oficina de Concepto y de Diseño de la Agencia de Transporte Público de París, el prestador del transporte público de París, y que tiene un rol muy interesante y además es franco-japonés, por eso era particularmente importante para mí que haya podido estar. Y bueno, él en su reflexión muestra cómo París está totalmente marcada por los medios guiados y por el ferrocarril también que llegaba, con distintas etapas históricas que fueron marcando el crecimiento, y aún en la época de más apuesta por el auto, nunca dejaron de apostar con mucha fuerza con el ferrocarril. Sin embargo, en este momento están una aceleración de ese proceso, están construyendo lo que llaman el Gran París Express, que es un transporte como un metro express, metropolitano, que se suma a las 14 líneas que ya tienen adentro de París y a las líneas de la red expresa regional, con 200 kilómetros y 68 estaciones nuevas que están construyendo simultáneamente ahora, ¿no? Con la idea de llegar en parte para los Juegos Olímpicos del 2024 y seguir después. Ahora, en estas estaciones, en muchos casos hay también posibilidades de combinación con los metros que existen y con las redes expresas regionales que existen. La experiencia del ingeniero Minagai es que, de acuerdo a la calidad del diseño, la experiencia de los usuarios va a variar completamente, ¿no? Muchas veces, cuando desde la concepción no se pensó en simultáneo todo el nodo de combinación, los usuarios lo van a pagar el resto de la vida. A veces hay que cubrir distancias más grandes, hay problemas de combinación. Ellos para pensar en estas estaciones habían hecho un catálogo de 100 estaciones de metro en todo el mundo, inclusive había una de San Pablo, tratando de ver los distintos aspectos, cómo emergen, cómo son las circulaciones verticales, cómo son los espacios de recepción y de venta, cómo se mezcla con el comercio, cómo se diseña la información. Acá habíamos tenido todo un proyecto de la ciudad legible, tanto estática como información en tiempo real. Bueno, todas estas cosas que trataron de poner acá en práctica. Según él, no con todo el éxito, pero es muy interesante. Además, hay una oficina que solamente piensa el espacio público de estas nuevas estaciones, 500 metros alrededor de cada uno. Y también, bueno, una reconversión del espacio público interno, ¿no? Volvieron a poner a partir de los 2000 los tranvías que habían sacado, y en algunos casos, como se muestra acá, el proyecto de Antoine Grumbach, tratando de que vuelva a traer el verde a la ciudad, y con una concepción particular. Ellos quisieron que fuera de línea municipal a línea municipal, donde estaban asociados la ciudad y el prestador del servicio, y no solamente el viaducto, ¿no? Quisieron que fuera un espacio urbano más completo. Bueno, estas son algunas de las estaciones. Esta es una prolongación de una de las líneas de metro que existe, pero que se articula después con una nueva de Gran París Express que va a venir al sur de París. Esto que es una investigación, que es parte de una publicación del colega David Mayac, que sí que ha venido mucho por aquí, y que creo que va a venir pronto, es sobre la reorganización de la estación de Leal. Como bien dice el ingeniero Minagai, cuando uno hace un viaje en auto, va de punto a punto, en general.
En cambio, cuando uno va en transporte público, la mayoría de las veces tiene que hacer un transbordo. Y la calidad de la experiencia que tenga en ese transbordo es fundamental si nosotros queremos que la gente cambie entre los que tienen la opción del automóvil particular al transporte público. Bueno, estos son barrios nuevos que se han hecho en torno a espacios del ferrocarril, pero lo que es interesante es que no tienen espacio de estacionamiento. Están pensados de manera tal que eso queda prácticamente afuera, lo cual cambia completamente la relación con el espacio público y natural. Inclusive los puentes también sobre las vías son peatonales. Ahora hay otra cuestión de París que me parece interesante, que es, claro, todas estas cosas que hablamos, las grandes áreas metropolitanas, París, Tokio, Sao Paulo, para mucha gente, inclusive para los propios habitantes, son una gran abstracción, ¿no? Sí, vivimos la vida cotidiana, pero ¿cómo nos la representamos? ¿No? Por ahí la gente, no sé, ustedes sabrán mejor que yo, pero conoce más el mapa de Brasil o del estado de Sao Paulo que de la ciudad de Sao Paulo, porque además tienen límites difusos, son difíciles de integrar en la representación colectiva. En este caso, para París, Antoine Grumbach había tratado de hacer, a partir del eje del Sena, una representación usando las cartas que la gente conoce del transporte público como metáfora. Y creo que acá el diseño y la investigación sobre el diseño tiene un rol también, que es de ver cómo dialoga con los mapas mentales que cada uno de nosotros tiene, para que podamos discutir sobre los territorios. Bueno, estas son otras representaciones. Y algo muy importante que acompaña todo esto es no perder las vías fluviales como espacio natural, por un lado, pero también como espacio de transporte. Pleno Sena, llevando la basura, se ahorran una enorme cantidad de camiones que van por la ciudad, o también explotando los canales, los viejos canales del siglo XIX que todavía existen. Y espacios de la movilidad que se arman por la transformación de esto de la petite censure, de vías que han quedado abandonadas. Y acá, bueno, se lo traje nomás porque es una propaganda de vehículo eléctrico, pero que habían pasado mostrando Buenos Aires de telón de fondo. Creo que es una apuesta importante, como decía, pero hay que ver cómo se combina en nuestras ciudades. Va a venir el auto eléctrico a todas nuestras ciudades, pero ¿cómo la tomamos? ¿Cómo lo articulamos con nuestras reflexiones, con nuestras investigaciones? Y otra cosa que también tiene que ver de los estudios que hace Kaminagay es cómo son las emergencias de las que yo hablaba, de las estaciones, ¿no? Y que aunque sean lugares pequeños, pueden ser objeto de diseño y también una identidad y una muestra, una referencia y una invitación a usar el transporte público. Bueno, un dato es que son 40.000 millones de euros de inversión, mucho dinero, que me asusta, estamos tan endeudados que no me gusta ni hablar de esa suma, porque además es un préstamo público, pero es interesante también el diseño del mecanismo con el que lo están haciendo. Pasando a Tokio, tiene un sistema de transporte público de operación privada, cubre una parte sustancial de una región metropolitana, la región metropolitana más poblada del mundo. A diferencia de París, tal vez no tiene tanta planificación. De hecho, a varios operadores ferroviarios, cuando lo estatizaron una vez en los años 20, les dijeron que podían volver a hacer otras líneas donde todavía no había ciudad, a su riesgo, a su inversión, y bueno, algún diálogo con el gobierno, pero con mucha libertad para elegir los trazados. Y al principio les había costado a los inversores de estas nuevas líneas conseguir los pasajeros para amortizar la inversión, pero al poco tiempo hubo el gran terremoto de Kanto, a principios de los años 20 del siglo pasado, hace 100 años, y eso aceleró mucho la instalación de gente en los nuevos suburbios que se iban creando, y ahí empezaron a agarrar una gran rentabilidad, y por más que han tenido también todos los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y todo, han mantenido mucho dinamismo. Y una coordinación muy particular entre el transporte y uso del suelo. Como el operador ferroviario
es en gran medida desarrollador urbano y con eso reamortiza la inversión, esas dos actividades están muy articuladas. Ahora el problema es la pérdida de población y el envejecimiento. Y como no tienen tanta inmigración, es una ciudad que está con un cambio demográfico muy importante. Nosotros tenemos en San Pablo y Buenos Aires una población que empieza a envejecer, pero todavía tenemos tasas de nacimiento y de inmigración importantes. Bueno, y acá hay como distintos niveles de metro, distintos operadores, una cobertura muy compleja, donde las estaciones juegan un rol central. Tanto las estaciones de la parte más densa de la ciudad, la Yamanote Line, que es una línea circular, como en las que se van yendo hacia la periferia. Y de hecho, gran parte de lo que consiguen articular como planeamiento urbano tiene que ver con coherencia a lo largo de los corredores, y no tanto a nivel de toda la área metropolitana. Bueno, esta es la Yamanote Line, que es como la línea transversal que cose todas y que tiene una enorme cantidad de transferencias. Y bueno, dentro de esas se dan algunas estaciones súper complejas, que son una vida al interior, y que tienen todo tipo de intercambios que dan para un estudio en profundidad, pero para decir que en toda esta historia de hacer frente al cambio climático y de tener ciudades más saludables, un punto clave es cómo somos capaces de pensar el ferrocarril y las estaciones ferroviarias y de metro. Claro que en la parte central son lugares con mucha densidad y que están además siendo objeto de nuevas transformaciones, pero también recordar que en Tokio había todo este tejido capilar de calles de menos de 5 metros de ancho, con lo cual también el auto es difícil de practicar, aún para que lo pueda tener, que además es muy caro, porque hay que pagar en los garages, está muy caro, hay poco espacio. Entonces también favorece mucho el uso de la bicicleta y de calles que tienen una calidad urbana interesante mientras la altura no es tan alta. Sin embargo, hay todo, les gusta hacer autopistas también, siguen haciendo autopistas, pero es verdad que con calles de menos de 5 metros de ancho para cubrir las grandes distancias metropolitanas, bueno, en algunos casos es importante, ¿no? Acá hay otra colega que tiene una línea de investigación muy interesante, que es Natalia Avelin, que está especializada en cómo se captura el valor en el sistema de Tokio y tomado en Hong Kong y en China, de la accesibilidad que genera el ferrocarril. Y en este sentido es muy interesante porque es lo que permite que grupos privados puedan invertir sin tantos niveles de subsidio público. Prácticamente no había, ahora empieza a haber por la pérdida de población. Y tienen un laboratorio que me parece muy interesante, que ellos por un lado hacen investigación, pero tienen contratos de doctorantes que están, por ejemplo, en el caso de Francia, en la RATP, o en la SNCF, que es la Compañía Ferroviaria Nacional, haciendo al mismo tiempo el doctorado y la práctica profesional, con lo cual consiguen datos, le aportan a las empresas de transporte y traen también a la universidad una línea fresca de reflexión. Y otro tema, bueno, de estrategias espaciales en Tokio frente a la pérdida de población, y con muchas casas que quedan vacías. En Tokio y en Japón hay un impuesto a la sucesión bastante caro. Entonces, en muchos casos, a los hijos no les conviene cobrar la herencia y dejar que esto se venga abajo, porque si no sale más caro y las casas no tienen tanto valor. Entonces, bueno, él propone con eso una estrategia de recuperar espacio verde y espacio público abierto, ir gestionando eso. Es el profesor Hideyoshi Ono. Y algo muy interesante que da para estudiar temas de género y temas sociales es el uso de la bicicleta en Tokio. Tokio tiene en muchos casos que se promueve el uso de la bicicleta, en general tiende a haber una participación un poco menor de las mujeres que de los hombres.
inclusive en ciudades que tienen un uso muy avanzado de la bicicleta, como Copenhague o Amsterdam. En Tokio, en cambio, las mujeres son predominantes. Una colega que hacía una investigación, Marion Laganik, con un doctorado en Oxford, estudió mucho este tema. Claro, bueno, un tema tiene que ver con que en Tokio la distribución del ingreso es muy pareja, muy equitativa, pero la distribución de los roles en el hogar es muy tradicional respecto inclusive a nuestros propios parámetros, ¿no? Y durante mucho tiempo había un modelo en el que los hombres trabajaban 60 horas por semana y las mujeres se ocupaban de todo, un trabajo enorme, pero haciendo también de estado de bienestar cuando podían su trabajo y el trabajo de todo el hogar y para los chicos. Por lo cual, la lectura de una participación tanto más avanzada de las mujeres era por un lado muy avanzada, pero por otro lado también un producto de que si había un auto en el hogar se lo llevaban los hombres y otro tipo de cosas. Que ahora está cambiando y que es interesante además porque, por ejemplo, el modelo de cómo se lleva a los chicos a la escuela es algo que muestra que se puede hacer también perfectamente en bicicleta, prácticamente es la forma masiva. Y dos palabritas más de Tokio. Una es que en el modelo de ingreso de las empresas el transporte puede caer, como pasó en la pandemia, pero lo que ellos tienen de operador inmobiliario y de gestión de activos les permite sostener la actividad. Y de hecho las promueven un poco al mismo tiempo, ¿no? Desde la empresa de transporte promueven los barrios. Bueno, unas breves reflexiones de Buenos Aires, porque estamos más cerca y vamos y venimos, y tampoco me quiero extender tanto para que podamos hacer algunas preguntas. Pero Buenos Aires también está muy marcada, por lo menos en el inicio, por el ferrocarril. Tiene 817 kilómetros de red ferroviaria suburbana, tuvo una red de tranvía particularmente importante, que después la levantamos, quedan algunas vías nostálgicas todavía en la ciudad, y tiene también un potencial de ser un río urbano, ¿no? Un espacio verde de reserva, como lo vimos en alguna investigación. Sin embargo, a diferencia de Tokio y de París, nosotros dejamos caer mucho el ferrocarril en frecuencias de servicios, en conexiones interurbanas, en el tipo de... en algunos casos termina tomando el ferrocarril el que no tiene otra opción, no siempre, pero en muchos casos es el medio de transporte más barato para ir más lejos. Entonces lo que hay en torno a las estaciones, en muchos casos son lugares más deprimidos, y hoy el lugar más activo, más dinámico, económicamente más dinámico, está en torno a los nuevos accesos de autorrutas, mientras que los otros van cayendo un poco. No es una buena noticia para la sustentabilidad y para hacer frente a los riesgos planetarios. Sí hay algunos cambios de lugares donde se habían planteado hacer túneles viales y finalmente con una solución donde el diseño tuvo que ver, mucho más barata, se pudo tener un beneficio social y ambiental mayor, como el Metrobús de 9 de julio, pero en otros casos no se terminaron de construir proyectos ferroviarios pensados con mucha profundidad, o los lugares de acceso al puerto, que todavía sigue estando en el centro de la ciudad, y en lugar de eso se hicieron obras viales y para los automotores muy caras. Igual las estaciones siguen jugando un rol fundamental y tal vez, digamos, si uno puede pensar este espacio de la movilidad no como un espacio estrictamente funcional de transporte, sino también como un espacio urbano de articulación con la ciudad y el barrio, bueno, creo que ahí tenemos mejores posibilidades. Tal vez esto es la estación de Chacarita, que combina el ferrocarril con el subte y con el transporte público en la ciudad. Tal vez como un mensaje es, en nuestras ciudades tal vez apostamos demasiado al automotor en detrimento, aunque no dejamos de tener lo nuestro, del transporte público y en particular del ferroviario. Muchas veces no lo hacemos porque el modelo económico no resulta sustentable, pero sí hay formas de hacerlo sustentable si uno estudia bien la experiencia internacional. Toda la reflexión del diseño que le podamos poner
a estos espacios de la movilidad juega un rol vital, y creo que todos los intercambios que podamos hacer entre unos y otros valen, tanto a nivel de urbanismo como de arquitectura y de diseño. Y yo quería plantear estas líneas nada más para ahora, compartir la investigación, y tal vez el último mensaje es que, claro, si uno quiere acelerar los cambios de los modos de vida y de movilidad de nuestras sociedades para hacer frente a los problemas ambientales y de salud, podemos tener conflictos graves. Les pasó en Francia. En Francia en un momento quisieron poner un impuesto al gasoil. Claro, usaba el auto el que no está en la zona urbana, donde encuentra el terreno más barato, afuera de todo. Lo había comprado con algún incentivo del Estado, y después le dijeron no podés viajar más, o tenés que pagar un impuesto carísimo. Ahí salió toda la crisis de los gilets jaunes, de las chaquetas amarelas, que tuvo un conflicto muy fuerte. ¿Y cómo se hace todo el cambio? Gobiernos que tienen que también responder a su electorado, que está muy acostumbrado a una cosa, para que vayan a otra, es difícil. Pero tal vez una conversación pública sobre lo que es mejor para la sociedad, que acompañe estos cambios y que no sean medidas unilaterales adoptadas de forma abrupta, te puede ayudar a que hagamos esta transición de un modo mucho más ordenado, pacífico y más rápido. Así que, bueno, eso, y con mucho gusto de conversar. Muito obrigada pela sua palestra, pela sua conferência, né? Acho que a abertura do fórum não podia ser mais oportuna. Você tratou de diversos temas, e uma temática extremamente importante hoje, essa relação entre infraestrutura de transporte e mudança climática, que é objeto, inclusive, de pesquisas aqui do nosso programa de pós-graduação, da nossa faculdade. Eu vou passar a palavra para a Eunice, mas antes eu queria comentar a importância dessa pesquisa que você está fazendo, de certa forma comparativa, tentando entender as características das relações entre mobilidade das três grandes metrópoles. E gostaria de saber um pouco, metodologicamente, quais os, depois se você puder comentar, os indicadores mais importantes que são passíveis de comparação, e um pouco do que, se essas três importantes metrópoles têm, se a pesquisa origem e destino ela é um instrumento importante de entendimento dessas realidades, ou se você está sempre analisando sob a ótica do desenho e do planejamento, mas a nível de indicadores, porque eu fiquei imaginando aqui se a gente poderia entrar nessa rede a partir de um olhar para a região metropolitana de São Paulo. Acho que a gente pode avançar aí numa discussão, inclusive porque a nossa pesquisa de destino foi realizada em 2017, agora em 2023 a gente vai ter uma nova pesquisa OD. Então, uma outra questão também, vou deixar a palavra para a Eunice, que é a nossa debatedora, mas eu queria perguntar um pouco esse impacto, né, dos dados, se você conseguiu perceber na sua pesquisa, o impacto dos dados antes e depois da Covid, o que muda nesses países. Contexto primeiro e depois... Muito obrigado, Angélica. Eu acho que sigo para a tradução ou passo para a tradução? Você que sabe, tem tradução, esteja à vontade. Ok. No, la distribución modal creo que es un dato clave, ¿no? Si la gente anda más en auto, pudiendo tener auto, o anda más en transporte público. También la cantidad de viajes a pie y en bicicleta. Algunos indicadores clave son
Por ejemplo, en Francia hay una ley que habla de cero emisión para el 2050 y cero impermeabilización neta, ¿no? Que es una forma también de seguir cómo se usa el suelo. Son cosas que además se pueden ver en tiempo real con imágenes satelitales y que no se sabe del todo bien cómo se van a poner en práctica, pero son principios rectores de la revisión del esquema director regional y del plan local de urbanismo en París. La cuestión del origen-destino es una información clave, pero también es verdad que hoy existen herramientas para tener en tiempo real información actualizada entre encuesta y encuesta que permita ajustar mucho las decisiones. Y obviamente que la pandemia cambió mucho. Bueno, hay algunos indicadores, por ejemplo, de cuál es la tasa de utilización del transporte público. Algunas ciudades están con los niveles pre-pandemia, otras no, pero hay cambios de horarios. No son, uno puede ver los espacios de las oficinas, ¿no? No es del trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes, en todo caso son más rotativos. Hay algunos estudios dicen que la pandemia no cambió tanto lo que se hace, sino dónde se hace, pero eso para la movilidad es un dato clave, ¿no? Y desde ya que sería fantástico poder integrar con algún colega de ustedes Sao Paulo a la investigación, eso desde ya, me gustaría muchísimo. Obrigada. Precisa microfone? Sim, porque nós estamos... Bom dia. Bom, muito obrigado, primeiramente, por estar aqui. Agradeço o convite do fórum. Andresa, é sempre um prazer estar com você. Antes de fazer uma pergunta a queima-roupa, eu vou primeiramente fazer algumas afirmações. A primeira delas, que eu gostaria que todos atentassem para a importância do trabalho do Andrés, não apenas como pesquisador, mas como formulador e implementador de políticas e programas relativas à mobilidade e espaço público. Tá? A segunda coisa que eu gostaria de falar, antes de fazer a pergunta queima-roupa, Andresa, é impossível estar com você sem pensar coisas, e o que você falou me fez refletir, né? Ou seja, a questão da mobilidade é um problema hoje multiescalar, né? Essa questão ela se reflete nas várias instâncias, nas várias formas, metropolitana, urbana, de mobilidade, né? E esse trânsito multiescalar, a mobilidade é uma forma de empoderamento, isso foi uma coisa que você falou, né? Porque é a liberdade e a possibilidade de estar no espaço urbano e metropolitano. Apesar, né, dessa questão multiescalar, que envolve as redes infraestruturais, as várias cadeias de mobilidade, na base de tudo isso está o sujeito, quer seja individual ou coletivo, ou seja, na base de tudo isso está o pedestre. Por quê? Porque é o homem, né, no espaço urbano e metropolitano que é o trabalhador, né, o fruidor do espaço, o consumidor, todas as formas de expressão da mobilidade incidem, né, no trânsito e na possibilidade do corpo estar no espaço público. Né? Dito isso, Andrés, né, fiquei pensando que, a partir do que você falou, o tema da urbanidade, ou seja, do acolhimento da cidade para esse homem, para esse sujeito, quer seja ele individual ou coletivo, né, do resgate do espaço urbano para esse sujeito, né, a questão da cidade entendida como bem público, né, contra uma cidade agressiva, que é do carro, que é da matriz energética do petróleo, isso me parece ser um tema da mais alta importância, inclusive em exemplos que nos são dados como o clássico Seul, que transforma, né, um espaço degradado em algo extremamente acolhedor, também como um meio, né, uma forma para mitigar eventual mudança climática, para preservar o meio ambiente, ou seja, né, uma intervenção que é sistêmica. Né?
nesse sentido de preservar a possibilidade de estar e de ser acolhido pela cidade, né, contra uma cidade agressiva, contra uma cidade do caos. Então, Andrés, a pergunta que eu quero fazer a partir dessa reflexão que me foi inexorável, né, realmente fiquei pensando nisso, o que nós temos em termos dessas intervenções ou projetos em funcionamento ou como proposição nas metrópoles ou nas cidades latino-americanas, a nossa realidade da América Latina? Eu vi que as suas colocações a respeito de Paris, Tóquio e Buenos Aires são muito oportunas, mas eu pergunto para você, o que nós temos de positivo em relação a essa cidade que acolhe, né, como projeto e intervenção? E o que você acha que eventualmente nos falta? Pronto, está perguntado. Essa é a pergunta aqui na Obrigado. Microfone. Microfone. Obrigado, Eunice, pela reflexão e pela questão. Eu acho que nós, nas cidades latino-americanas, temos muito potencial, muito dinamismo. Eu acho que são cidades essencialmente democráticas. Temos ascensões socioeconômicas, muita desigualdade na distribuição de ingressos e também no uso do espaço. Não? A nossa taxa de motorização é mais baixa que as taxas de motorização de cidades de Japão e de França. Não? Eles têm mais de 500 autos cada 1.000 habitantes. Nós, eu acho que ao redor de 300 no Chile e Brasil. Sin embargo, o espaço que nós damos ao carro é ainda mais importante, mesmo se a taxa de motorização é menor. Mas creio que também nossas cidades têm credibilidade das soluções da mobilidade, no transporte de superfície há muita inovação, no uso do gás, natural comprimido com combustível, muito avanço, uma transição. Eu acho que temos também muito potencial, não ainda desenvolvido, na organização social da mobilidade, nas formas de compartilhar mais os carros com as aplicações, de utilizar melhor os recursos de cada um. Temos mais espaço, não? Tóquio, verdadeiramente, desafio de gestão de uma população enorme, num espaço limitado, não tudo o espaço urbanizado. Em geral, nossas cidades têm mais possibilidades de superfície. Às vezes usamos bem, às vezes não também. Mas eu acho que também as condições da natureza nas nossas sociedades são muito propícias para poder não consumir tanta energia se sabemos utilizar, mas temos desafios muito grandes de governança, mas eu creio que há possibilidades de inovação na América Latina e alguns exemplos na prática. Temos que pensar também o modelo econômico da mobilidade de uma outra maneira. Obrigada, Luiz. Eu vou passar a palavra para o público, né? Acho que como moderadora eu gostaria de saber, acho que quem quiser fazer pergunta, professor Renato Anelli, eu gostaria que todos se apresentassem também para... Bem, obrigado, Anderson. Prazer ver a sua conferência, primeira vez que eu vejo falando, apesar de conhecer o trabalho do Instituto Cidade em Movimento, bastante presente aqui no Brasil e em São Paulo. Bem, o que mais me impacta na tua apresentação, na comparação, é a abrangência com
e relação entre as várias escalas e várias disciplinas de conhecimento que articulam. É impossível pensar um desenho de rua sem pensar a malha viária, sem pensar o conceito da modelagem do sistema de transporte ou da oferta desse serviço, se é pública, privada, se tem um órgão gestor. Esse alcance, né, que o problema da mobilidade se coloca na sua oferta e eficiência, no sentido não apenas de transportar as pessoas, mas de criar a urbanidade, como já foi colocado aqui, eu acho que é uma tarefa sempre hercúlea, né, e que transcendem as paredes de uma faculdade de arquitetura e planejamento urbano. A minha primeira questão é no sentido de como você entende internacionalmente esses arranjos interdisciplinares, multiescalares, para abordar a questão do transporte nas nossas cidades. Obrigado, Renato. Sim, eu acho que é necessário fazer uma síntese nas faculdades de arquitetura, design e urbanismo, mas também integrar a pesquisa com outras linhas da energia, da economia, da política urbana. Mas eu acho que para uma pesquisa internacional, porque são problemas que são compartilhados nas cidades, que finalmente temos como modelos, tipologias de organização da mobilidade, não? Bem que as decisões são locais em cada uma das cidades, finalmente nosso menu de opções não é tão diferente, não? Obviamente não há uma resposta única para a complexidade que cada cidade tem, mas eu acho que o intercâmbio da pesquisa vai poder avançar muito mais rápido se temos conhecimento do que se faz de um lado ou de outro, não? Numa época, o colega Eduardo Vasconcelos, da Câmara Vasconcelos, continua a existir o Observatório da Mobilidade Urbana da Corporação Andina de Fomento. Era muito interessante em algumas variáveis. Eu sempre falei que era interessante incorporar a esse modelo outras da qualidade do espaço, dos temas que nós vemos mais, e que poderia ser uma forma de integrar. A nossa pequeníssima escala, o Instituto da Cidade em Movimento, finalmente, é uma instituição muito, muito pequena, mas a riqueza da instituição é como plataforma para que haja intercâmbio entre instituições mais importantes, como Mackenzie ou outras universidades, que tenham um lugar de troca e de intercâmbio. Mais alguém quer abrir a palavra para mais pessoas? Alunos, não se acanhem. No chat tem, você pode verificar se tem. Deixa eu dar uma olhada. Estão estudando temas do espaço público, os alunos? Eu queria comentar, então, sobre isso, enquanto as pessoas vão pensando em outras perguntas. Eu dou uma disciplina aqui na ativas na Faculdade de Mobilidade Urbana. E o que eu percebo é que a dificuldade dos alunos, em geral, é para entender a macroescala. Eu acho que essa é uma questão importante na faculdade, porque normalmente a gente busca entender a partir do desenho e da representação a macroescala, mas não necessariamente eu consigo materializar o espaço, né? Então, o que eu tenho enquanto relação com a macroescala, além das redes de transporte, são os dados
da própria pesquisadora de destino, que, em geral, elas também trazem dados muito abstratos, né? É difícil entender um pouco. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente percebe que eu tenho um volume muito grande de população andando a pé. Mas qual é a qualidade desse andar a pé? Então, um pouco, né? Então, acho que quando a gente vai para a microescala, na própria disciplina, eu acho que a paixão pela mobilidade se acentua. Porque aí a gente tem uma questão importante, que são os modos ativos de mobilidade. Os modos ativos de mobilidade, né, a questão do andar a pé, que é um modo extremamente importante, que equivale aqui no Brasil, na região metropolitana de São Paulo, a mais ou menos 33% das viagens, então é muito significativo. E os outros modos, a bicicleta vem crescendo, pouco, mas vem crescendo, e outros modos de transportes ativos. Mas eu queria falar sobre pedestre. Eu acho que uma questão que está muito na área de arquitetura e urbanismo é a questão do desenho do espaço público. E no Brasil a gente tem um problema, eu queria te ouvir um pouco em relação às outras cidades que você tem investigado, que é a responsabilidade de quem é a responsabilidade do cuidar das calçadas. Aqui no Brasil a legislação define que é o proprietário do imóvel, que ele é o responsável pelo fazimento e pela manutenção das calçadas. E aí o nosso espaço público principal, que são as calçadas, ele é uma coxa de retalhos, né? Ele além de ser uma coxa de retalhos, não só em dimensões, muitas vezes, mas em material, revestimento, manutenção, ou seja, e eu acho que tem uma questão extremamente importante hoje, que é uma população que vem envelhecendo. Né? Hoje a gente está, cada vez mais, a janela demográfica já está acima de 40 anos, daqui a pouco a gente já vai inverter essa matriz, acima de 30, 40 anos. Então, eu quero saber o seguinte, como é isso em Buenos Aires, a gestão desse espaço público, que é a calçada, quais as diferenças que você encontrou em Buenos Aires, Paris e Tóquio, para a gente compreender, porque esse é um problema de governança, mas é um problema também de desenho, de projeto, e um problema principalmente de pouca integração setorial, né, que a gente tem em nossas cidades. Obrigado. Eu acho que o tema da pedestre é fundamental, a acessibilidade no desenho, não só para a população que é mais velha, mas como uma questão de inclusão dos tempos para atravessar uma rua, que às vezes os semáforos não dão para fazer o tempo, a gente joga a vida muitas vezes, não é objeto da suficiente atenção. Eu sou um pouco crítico da gestão das calçadas de Buenos Aires. Do lado, são muito atrativas, muito caminháveis, uma cidade que tuvo sua explosão demográfica antes, na parte central, antes do carro massivo, então ainda é muito caminhável em muitas partes, boa vegetação, muita vida na planta baixa, etc. Mas, do outro lado, uma questão que eu sou muito crítico é a utilização da publicidade na via pública. Numa época, tradicionalmente, os painéis publicitários eram paralelos à calçada. E agora, alguém teve a ideia que, se são perpendiculares, oblíquos, os carros vão haver mais a publicidade. Talvez é verdade, mas isso quita um terço do espaço para caminhar. Enquanto as calçadas são mais pequenas, não tem para que a mamãe passe o papai com o carrinho. Eu acho que isso é meio perverso. Esse é o último. Sim, não só em Buenos Aires, em outras cidades também eu visto essa moda ultimamente, Montevideo, Quito, Santiago também. E também que é uma publicidade elétrica, com alimentação elétrica, que consome energia,
em vez de mais um árvore. Em Paris, também com a pandemia, mas verdadeiramente adentro da cidade quitaram muito espaço para o carro. Mais prioridade ao transporte público, às bicicletas, muito menos lugar de parking na cidade. É pouco prático ter um carro, salvo que seja para uso utilitário, salvo que tenha que ir para fora da cidade, mas se não, é melhor de rentar o carro no fim de semana, sim. Mas é muito caro. É diferente na região metropolitana. Em Tóquio, essas ruas de 5 metros têm um uso muito compartilhado. Inclusive, em muitos casos, as bicicletas não têm uma separação para caminhar. A questão da acessibilidade é fundamental. Mas agora que tem uma população muito velha, na parte da população muito velha, há uma nova moda de edifícios com inteligência artificial, que faz uma espécie de assistência. Eu fico um pouco assustado de isso, mas compreendo que é um outro tipo de serviço. Mas a terceira idade, em geral, tem uma vida muito ativa também, muito que é acessível até. A partir dos 70 anos, não, em muitos casos, não dão mais licença de conduzir. Então, ainda a bicicleta, uma idade avançada, é bastante utilizada. Mas eu acho que sim, que essa reflexão deve ser feita. O colega David Manjan também tem um projeto da Rede Cidade, Rede Vida, a pensar a cidade pelo nível zero, dentro e fora do espaço. Muito bom. Bom, eu queria passar a palavra para, não sei se é Denise, que é da comissão lá do CAL, para comentar alguma coisa. Bom dia a todos, meu nome é Denise Antonucci, sou professora aqui do Mackenzie e sou da Comissão de Ensino e Formação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Do ponto de vista do ensino e formação, por exemplo, nós não temos uma disciplina específica sobre mobilidade na graduação. Então, isso seria uma disciplina a mais, uma optativa para cumprir essa função junto à formação dos arquitetos urbanistas. Como você vê essa questão? Seria uma boa parte da formação. Eu acho complementária da formação específica na arquitetura e no urbanismo em geral, mas que também é interessante que eles integrem a questão da mobilidade. Mas eu vejo esse jogo complementário muito interessante. Que uma questão central do urbanismo e que pode ser vista ainda com mais profundidade. Eu não sei vocês, mas em muitos casos, para mim, a experiência tradicional da arquitetura ficava muito localizada nos edifícios, não suficientemente portada ao que acontecia fora da linha municipal. Na rua, na articulação do público-privado. Eu acho que uma mirada desse tipo de mobilidade pode também complementar esse olhar do privado e do público de uma outra maneira. Acho que também aqui na faculdade a gente tem uma optativa de mobilidade, né? Mas, assim, às vezes é engraçado que oscila. Tem semestre que tem muita atratividade, tem semestre que não. Mas o que eu mais percebo de interessante é que antes da pandemia, agora a gente precisa retomar, a gente fazia atividades de caminhar no entorno do Mackenzie ou em alguns lugares estratégicos. E esse olhar da percepção do problema do espaço público para o pedestre é o que também atrai os alunos. Mas acho que uma dinâmica importante é
integrar. A gente tem hoje um currículo integrado, então mesmo a optativa, ela tem sido feita a partir dos trabalhos de urbanismo e de projeto. Então não adianta a gente pensar que dá para ser uma disciplina isolada, ela tem que, no fundo eu entendo que a mobilidade, o olhar da mobilidade, ele é transversal às disciplinas de urbanismo e de projeto e pode ser um elemento a mais e que possa ser aprofundado a partir do nível da rua, né, dos olhos da rua, ou mesmo nessas ideias do hiperlugares. Nós podemos nos esquecer, o André desenvolveu uma pesquisa com a gente, em parceria, em que o IVM, a gente teve um financiamento de uma pesquisa que foi hiperlugares móveis. Muito interessante, onde a gente fez um levantamento de possibilidades de uso. Situações urbanas que envolviam essa mediação hoje entre o espaço real e o espaço digital. E foi muito interessante. Desde formas tradicionais de atendimentos digitais de serviços públicos, por exemplo, serviços de saúde que muitas vezes se deslocam para os bairros, a prefeitura tem um trabalho incrível sobre isso já há bastante tempo, até bibliotecas se deslocam, mas também outros tipos de uso do espaço virtual no espaço real, por exemplo, como as festas, a organização de festas ou a articulação até, por exemplo, de agendas políticas que depois se materializam no espaço. Então, essa interface entre o real e o virtual, ele é, na verdade, cada vez mais presente. E com a pandemia, provavelmente, isso se acentuou. E tem um livro que foi organizado pelo Andrés, com a Universidade Nacional da Colômbia, muito interessante, que foi classificado muito bem pela CAPES, eu queria te falar isso, foi classificado nota máxima, que a gente tem capítulos, eu, a professora Eunice, o professor Walter Caldana, falando da realidade, a professora Viviane, da realidade do Brasil, mas mostra os resultados dessa rede de pesquisa. Depois eu posso mandar o PDF para os inscritos aqui, para quem está presente no fórum, eu acho que vale a pena. E queria, encerrando, agradecendo o professor André, falar desse livro aqui que ele está. Ele tem online? Está online também, sim. Quer falar um pouquinho sobre esse livro? Para a gente encerrar? Sim. O espaço publicitário. Não, esse é um livro sobre Buenos Aires, sobre os intentos de antecipar o futuro em Buenos Aires, 60 anos, de 1958 até o 2018, que no momento havia que terminar, como os intentos de fazer planos do futuro a nível das prefeituras, a nível nacional, mas sobre a cidade de Buenos Aires. Em muitos casos, só um material muito interessante de reflexão, o que foi pensado, que representações tinham eles que propunham os planos, e como, na prática, muitos desses foram parcialmente aplicados, em alguns casos concretados em normas, em alguns outros em investimentos, mas em muitos outros fizemos o contrário do que os planos... Como toda a América Latina. Os planos proponiam. Mas uma das propostas do livro é que não por isso o que foi feito foi improvisado. Respondia a uma concepção, mas que não foi feita explícita, mas foi a concepção que atingiu a toma de decisão. Por exemplo, deixar muito abandonado o ferrocarril, fazer uma grande inversão em autorotas urbanas na cidade densa e na área metropolitana. Isso não foi falta de planejamento, foi decisão que é importante assumir como tal para pensar o futuro de uma outra maneira. E também a publicação também foi um pequeno concurso de ensaios e está online, com muito gosto podemos falar disso. Eu vou depois também mandar o link do PDF para que todos tenham acesso, porque é muito interessante e riquíssimo enquanto material para as disciplinas, para quem trata dessa escala do planejamento urbano e quer entender Buenos Aires.
Queria agradecer mais uma vez o professor Andrés, pedir para que todos aí, né, a gente vou uma salva de palmas. Ele vai estar com a gente aqui comentando alguns trabalhos no nosso fórum de pesquisa. Desejo a todos e todas um excelente evento. Apresentações acontecerão de tarde, dos trabalhos selecionados, e à noite a gente tem a palestra de abertura também do fórum na parte do design, da professora Lígia Sampaio, que vem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, do design do Rio de Janeiro. Então, com certeza, também todos poderão aproveitar. Será aqui no auditório. Muito obrigada, Roseli. Obrigada a todos. Obrigada, André. Obrigado.